Boa noite, minhas senhoras e meus senhores. Numa primeira plana, quero agradecer, sensibilizado, à Academia Mossoroense de Letras por ter nominado o ano acadêmico Rafael Bruno Fernandes de Negreiros. Neste ano, celebramos o centenário de um homem cuja vida foi marcada pelo brilho da inteligência, da força de caráter e da grandeza do espírito, tendo a solidariedade sua maior marca. Seu Rafael não era apenas um cidadão comum. Era, antes de tudo, um pensador. Um homem cuja sede por conhecimento o levou, juntamente com alguns amigos, a criar a Biblioteca Pública Municipal nos anos de 1940. Vislumbrando o poder transformador da cultura, foi um dos fundadores da AMOL, tendo sido ocupante da cadeira número 27, cujo patrono é o seu tio, médico e ex-governador Rafael Fernandes Gujão. A academia, que até hoje é um pilar da nossa sociedade, é um dos muitos frutos de sua dedicação à palavra escrita, à cultura de ligação entre as universidades e os colégios. Escrevia para os jornais da cidade, crônicas e artigos, versando sobre assuntos do município, da política nacional e internacional, da história presente e passada. O que mais se destaca, entretanto, na memória de quem o conheceu, era a sua humildade. Seu Rafael, como assim o chamava carinhosamente, nunca buscou a fama, os aplausos. Ao contrário, ele preferia estar ao lado de quem precisava, oferecendo uma palavra de apoio, uma mão amiga. Era um comerciante atento que conhecia cada cliente pelo seu nome, sabia suas histórias e confidências e, com a presteza de sempre, queria, mais do que tudo, ajudar. Pessoalmente, eu, como seu filho, tive o privilégio de aprender com ele lições que levarei para toda a vida. Aprendi o valor do respeito, do amor ao próximo e, acima de tudo, da solidariedade. Meu pai sempre colocou a todos em primeiro lugar. Todos eram importantes para ele. E mesmo nos momentos em que ele carregava o peso do mundo em suas costas, ele nunca deixou de ser o alicerce da nossa família. Era ele quem, com um olhar, uma palavra inteligente, sabia exatamente qual o azimuth, qual a orientação segura. Seu Rafael foi um marido devoto. Sua parceria com minha mãe era uma lição de companheirismo e de sinceridade. Eles enfrentaram juntos as tempestades e tormentas e souberam celebrar as pequenas alegrias da vida, sempre com os filhos, com um gesto de carinho, a palavra de conforto na hora certa. Ele foi, sem dúvida, o exemplo de como se amar profunda e incondicionalmente sua mulher e seus filhos. Hoje, ao olharmos para trás, para os 100 anos que seu Rafael teria completado, não podemos deixar de sentir a falta de sua presença física. Sua memória continua mais viva do que nunca. Em cada gesto, percebo que ele está presente como a brisa nordeste, que ameniza as tardes quentes das nossas vidas, nos inspirando a sempre sermos melhores. É impossível eu não me emocionar ao pensar no homem que ele foi. Um homem simples, de coração imenso, cuja vida foi uma lição contínua de amor, dedicação e sabedoria. Um pai, um marido, um amigo, mas, acima de tudo, um ser humano exemplar, que deixou sua marca em todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Hoje, diante de todos vocês,
eu gostaria de deixar uma última mensagem em nome de seu Rafael, para que ela ecoe em nossos corações. Ele nos ensinou que, no final, não são as grandes conquistas que definem quem somos, mas sim as pequenas gentilezas, os gestos de carinho e o amor que deixamos pelo caminho. A saudade é imensa. O vazio que ele deixou jamais será preenchido. Mas nós, sua família, seus amigos e todos que o admiraram, continuaremos a trilhar o caminho que ele começou, levando adiante seus ensinamentos e mantendo viva a sua memória. Aos que o conheceram, seu Rafael Bruno Fernandes de Negreiros foi muito mais do que um nome, foi uma fonte de luz, uma inspiração que jamais se apagará. Meu querido pai, sua jornada foi grandiosa e hoje, com lágrimas nos olhos e aperto no coração, nós te celebramos. Teu legado é eterno e você vive em cada um de nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Rafael Bruno Fernandes de Negreiros. Eu tinha 16 anos, aí ele já queria casar. Quem me pediu em casamento foi o irmão dele, Gabriel. Aí Gabriel chegou lá em casa e disse: tio Solon, eu vim aqui numa missão muito honrosa para mim, que foi pedir a Elizabeth em casamento para Rafael. Então, papai disse: tá certo, tudo bem, mas tem um problema aí, porque ela só casa com 18 anos. A Rafael foi o meu grande amor e único. Bem, aí nós nos casamos no dia 29 de outubro de 1948. Convidou todos os sacerdotes da diocese para celebrar o casamento. Foi muito bonito o meu casamento. Mas só que o fotógrafo não chegou na hora, né? Nós tivemos 6 filhos, 5 homens e uma mulher. Paulo, Armando, Ricardo, Rafael, Fernando e Gleda. Nós tínhamos acertado de eu ter 12 filhos. Eram 11 homens e uma mulher. Mas quando chegou em 6, que foi 5 homens e uma mulher, aí ele olhou para mim e disse: Elizabeth, agora vamos parar, né? Mas eu queria 12. Agora, os meus filhos, todos me deram muito prazer. Algumas palavras sobre o meu pai. Foi um exemplo de simplicidade e grandeza em sua essência. Honesto e firme de caráter. Ele ensinou pelo exemplo o que é ser digno e justo. Autodidata, intelectual, tinha como atividade ininterrupta a leitura e a redação de artigos. Era uma pessoa muito caridosa, como toda a família da mãe dele. Na minha opinião, quem melhor definiu papai foi meu irmão Rafael Filho, o quarto dos homens, dizendo que foi a pessoa mais autêntica que ele conheceu. Eu, por ser o mais novo dos homens, sempre fui muito mimado, muito querido por ele. Tudo que eu queria e desejava, eu conseguia. Ele tinha capacidade de fazer amizade com pessoas de todas as idades. E a nossa casa, ela era cheia de amigos dele. A casa era tão divertida, ela tinha todas as noites, tinha um sarau. A casa era muito grande, tinha um jardim lateral, uma pérgola, e tinha noites de ter 15, 16 pessoas lá. E o papo era tão divertido, mas tão divertido, que eu e Rafael e Ricardo, nós 3, adolescentes, a gente não saía de casa à noite para ficarmos
escutando o papo dos adultos, porque era muito melhor do que ir para a Praça do Cid, que era o point dos jovens naquela época. E papai, ele era comerciante para a subsistência dele. O hobby dele era ler muito, ele era um leitor voraz, quanto mais, adorava ler jornal, tudo. Quem quisesse dar um presente a ele, que viajasse, trouxesse jornais para ele. Eu me lembro de Tibério César Bulamarque, morava em frente à nossa casa em Tibau. Nessa época, Tibério era diretor do Banco Mossoró, tinha um avião à disposição dele, ia ao Rio, São Paulo, Recife, toda a vida que chegava, corria lá em casa para deixar os jornais. Sim, uma vez Armando me perguntando o que é que eu achava de papai, né? Ele queria que eu definisse papai em poucas palavras. Eu digo, Armando, olha, para a época que ele viveu, ele era o Google de Mossoró, porque ele tinha debaixo da rede dele uma enciclopédia e um telefone privativo, que era o 8227. Na época, Mossoró tinha 2 tipos de telefone, um com 3 dígitos e outro com 4 números, 3 números e 4 números. E esse 8227 era só o dele, o da casa era o 414. Mas aí, por exemplo, o sujeito estava numa discussão lá na casa do doutor Sueldo, lá na casa do doutor Léo Décio. Aí não sabia aquele negócio, aí ligava para Rafael. Liga para Rafael. Ele era extremamente honesto. Se ele não soubesse, ele dizia, espera aí um pouquinho que eu vou olhar aqui na Mirador. Espera aí que eu vou olhar aqui na Larus. Aqui na Mirador não está explicando bem não, vou olhar aqui na Larus. E aí ele tinha 2 enciclopédias debaixo da rede. Se ele não soubesse, ele explicava. Ele tinha uma memória que, segundo ele, era de elefante. Eu não sei nem se elefante tem memória, mas ele dizia que a memória dele era de elefante. Lá em casa, nós 5 e Glenda criamos o gosto pela leitura por causa dele, porque ele lia compulsivamente, adorava assistir filmes. Então ele era um cinéfilo e ele conhecia ele tinha uma cultura cinematográfica gigantesca, era um homem assim fora de série. Quando a gente se reúne, nós 4, os 4 homens e Glenda, eu gosto de dizer, olha, juntando nós 4 aqui, multiplicando por 1000, não dá 2% da inteligência do seu Rafael. Porque não dá mesmo. Olha, eu gosto muito de dizer, uma geração como aquela de papai, Dorian e Jaime Hipólito, é muito difícil. Quando eu via papai conversando com o Jaime Hipólito, eu ficava impressionado, porque era encantador. Eu sei que eu sinto saudade dele até hoje. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu quero fazer um elogio a Paulo por estar fazendo essa homenagem. Seu Rafael completaria 100 anos agora no dia 15 de outubro. Me encarregou de fazer uma homenagem. Eu vou ler o que eu escrevi neste livro aqui, que foi uma homenagem. Ele tem vários escritos dele sobre ele. Vou ler o que eu escrevi contando a nossa convivência. Parabéns, Paulo, pela providência, e vamos ler a propósito de seu Rafael. Um homem apaixonado por todas as causas em que se metia. Nunca vi seu Rafael frio ao opinar sobre um tema polêmico. Exaltado, partia sempre para o tudo ou nada, assim foi com a família, para quem deu tudo, como para os amigos, a quem nunca faltou. Na política da qual nunca quis nada, sempre tomou partido de forma incendiária, sem, contudo, nunca fazer inimizade pessoal. Adversário eventual? Sim. Inimigo? Nunca. Era um homem radical, inclusive contra o radicalismo. Lembro-me muito bem das discussões acaloradas que tinha com Manuel Negreiros, seu pai, a quem chamava de seu Negreiros. Coincidência ou não, eu só o chamava de seu Rafael. Desde a morte de seu pai em 1970, ele sonhava quase que diariamente em situações conflituosas, comentando em tom de brincadeira: seu Negreiros não me deixa dormir. Quando a insônia cede um pouco,
começamos a brigar a noite inteira. Lembro-me muito bem quando seu Negreiros reclamava de sua maneira de falar, aberta e sem meias palavras, contando algumas aventuras da forma mais franca possível. Respondia às admoestações de forma insolente, recordando a juventude do genitor. Mas quando Marquise Branca, a vedete mais cortejada da sua época, vinha se apresentar em Mossoró, o senhor ficava jogando champanhe francês nela. Seu Negreiro sorria com a resposta irrebatível, aliás, uma das características dele. Não deixar nada para dar o troco depois, era na hora, em cima da bucha. Utilizando a sua memória, da qual se orgulhava com muita razão, pois era privilegiadíssimo. Quando ele gostava de uma pessoa, esta que se preparasse, pois suas demonstrações de afeto eram na base da porrada, bufete, chave de pescoço e empurrão para tudo que era lado, além de alusões não muito elogiosas à mãe e ao pai. Eu posso ser irreverente, inconveniente, jamais, afirmava. Costumava dizer quando acusado de não ter papas na língua. Às vezes, por dispersão, não identificava parentescos e falava de um na frente do outro. Negociou com açúcar, cerveja, madeira, motores, material de construção, ferro, arame farpado, estivas, cereais, secos, molhados, tudo em geral, e usava como slogan: desde suspensório para cobra até freios para rato, temos de tudo. Freios para gato, desculpa. Depois que, no ano de 70, perdeu seu Negreiros, a morte de um filho, Ricardo, com 17 anos, lhe levou uma banda. Seu Rafael tornou-se mais fechado, menos social. Acabaram as rodas de conversa que varavam a madrugada na sua casa. Em 86, morreu Gabriel, o irmão mais velho. Seu Rafael cada vez mais curtido pela dor e pelo sofrimento. Na sua doença, comportou-se com um estoicismo inacreditável para quem o conhecia. Um carinho especial com os 16 netos que o adoravam, mostrava um homem bondoso que, apesar de ateu, estava resignado e consciente do seu destino. A chama da sua energia não consegue sair da nossa lembrança, a ideia e a conscientização da morte, só o tempo nos imporá. Apenas o conforto de uma morte suave, durante o sono, sem o temível edema agudo de pulmão, graças às rezas diuturnas de Dona Elizabeth. Muito obrigado. É muito interessante esse tempo todo que quando a gente encontra pessoas que conviveram com ele, sempre tem uma história bacana para falar. Da caridade à irreverência. E isso aí nos dá um bálsamo, porque nós nos lembramos, sentimos saudades, mas isso faz com que esteja sempre presente na vida da gente. Eu vou falar algumas particularidades que aconteceram e que vocês também vão achar interessante. Quando eu tinha 6 anos, mamãe me botou na aula de piano. Com pouco tempo eu recebi um piano de presente, que até hoje tenho guardado. Mais ou menos 7 anos, eu cheguei do colégio dizendo que eu precisava de uma bicicleta para participar da comemoração do Dia das Crianças, que era uma corrida de bicicleta. Na mesma hora, papai disse: Deus me livre, você não vai andar de bicicleta de jeito nenhum, que a coisa mais feia do mundo que eu acho é a mulher andar escanchada numa bicicleta. No outro dia, recebi um velocípede de presente. E aí eu cheguei para a professora e disse que não tinha uma bicicleta, mas tinha um velocípede. Mesmo assim, participei da comemoração com meu velocípede. E até hoje não sei andar de bicicleta, mas isso aí passa. Outra coisa, quando eu tinha 12 anos, ele disse: você vai fazer aula de datilografia. E eu fui para a data rápida e fiz a aula de datilografia com o tempo hábil. E
Eu disse, não, lá na casa do papai tem 3 máquinas de escrever no escritório, mas então não vou precisar de máquina, porque eu fazia os meus deveres em casa, né? Meus exercícios. E aí, quando eu completei 13 anos, de presente de 13 anos, eu recebi uma máquina de escrever portátil. Alguém já recebeu, uma filha recebeu uma máquina de escrever portátil? Pronto, eu ganhei uma. Mas muito bonitinha, era uma Hamilton azul, eu lembro demais. Nos meus 15 anos, mamãe preparando toda a festa dos meus 15 anos, me deu a joia dos 15 anos. Assim, mamãe sempre me dava as joias, né? Mas ele tinha os presentes, os presentes singulares dele. Aí, nos meus 15 anos, ele chegou para mim e disse, meu presente é esse. E me deu a enciclopédia Delta Larousse. E até hoje eu tenho. Então, qual é de vocês que teve uma filha de 15 anos que deu uma enciclopédia? Ele deu. E aí era onde você via que a preocupação dele de me preparar para o futuro e me preparar para ser uma pessoa destemida e determinada e resolutiva. E isso eu sou até hoje, porque ele me preparou para isso. O período que ficávamos em Mossoró, ele dizia, quando for 2 horas da tarde, você vai para o escritório arrumar o meu birô. E foi nessa arrumação que eu fiquei pegando gosto pela empresa. Fui pegando gosto, fui aprendendo o que era duplicata, fui aprendendo o que era borderô, comecei a ir para correios, para bancos. Então, todo dia eu estava ali fazendo um mandado, vá para banco, vá entregar esses cheques ao gerente. E assim eu comecei a desenvolver esse lado. Por quê? Porque ele me ensinava que eu tinha que enfrentar para poder. A vida não era só aquela vida de fantasia. Eu tinha que enfrentar e também teria que saber viver. E assim até hoje eu fui educada. Fui educada para ser resolutiva na minha vida e ajudar quem precisa também e assim vai. Então assim, eu sou uma pessoa que fui preparada por ele, com o carinho e o amor que ele precisava dar dessa forma. Então, hoje venho a dizer a vocês que para finalizar esse depoimento, não teria uma forma maior de eu homenageá-lo do que ter colocado o nome do meu filho mais velho, Bruno. E foi em sua homenagem. Então, eu acho que essa homenagem é a maior de todas. E para finalizar, eu quero agradecer a Paulo Negreiros, meu irmão, pela dedicação e determinação de fazer essa comemoração. Porque muitos e muitos passam sem ser comemorados, sem ser lembrados. Então, muito obrigada a todos vocês. Eu quero agradecer bastante ao senhor Rafael para fazer parte da família dele, certo? Quando eu fui pedir para namorar, cheguei para ele, disse que queria namorar com Glenda, e ele nem disse nem não. Tudo bem. Aí, mais tarde, eu pedi para noivar. Aí ele olhou assim, balançou a cabeça, também não disse nada. Tudo bem. Aí, mais na frente, eu digo, agora eu vou pedir para casar. Mas antes, tinha combinado com a dona Elizabeth. Ela dizia, meu filho, vá lá, não tenha medo não, pode ir. Eu fui, uma tarde dessas aí, eu fui lá, cheguei lá e estava lá no escritório batendo na máquina. Diga aí, o que é que você quer? Eu digo, vamos falar com o senhor, pode falar. E batendo na máquina e olhando para mim, pode falar, rapaz. Aí eu dei uma gaguejada, né? Aí eu digo, rapaz, é o seguinte, eu vim pedir a sua filha em casamento. Como é? Eu pedi a mão de Glenda em casamento. Aí ele disse, não, agora não. Esse mês não, e só em outubro, se chover. Se chover talvez dê certo, mas não sei nem ver, casar agora em março, realmente estava numa seca danada. E se chover, e só em outubro. Aí tudo bem, aí eu enfrentei a fera, graças a Deus, deu certo. Para mim, participar da vida do Sr. Rafael
é um privilégio, certo? É bom ser amigo do seu Rafael. Eu aprendi muita coisa com ele. Ele me deu muitos conselhos no segmento comercial e nos tornamos amigos. Então, assim, ele me ajudou bastante, me orientou bastante. Então, assim, ser amigo do seu Rafael não tem preço. Ele tem uma visão das coisas que ele chegava e dizia, olha, vai acontecer isso, assim, assim, assado. Impressionante, acontecia. Ele chegava para mim, olha, isso aqui não vai dar certo, aquilo ali, meu amigo, vai dar isso, daquilo outro. Então ele tinha essa capacidade de ver as coisas lá na frente. Isso foi uma grande influência, assim, até hoje eu não esqueço. Eu vejo o seu Rafael, as qualidades, ele tem uma bondade, mas o principal, assim, que eu acho, é a criatividade acima da média. Ele tem uma criatividade acima da média, só os gênios têm. A genialidade dele era fora de série. Então, assim, ele criava as coisas, ele via as coisas. Então, assim, é só dele. É uma grande qualidade, né, que o senhor Rafael deixou aí esse legado único. Eu achei, assim, ele tinha aquela criatividade única, né, acima da média. Só os gênios têm. Então, isso aí é o Rafael Negreiros, que eu conheci. Eu quero agradecer o convite que me foi feito e me sentindo muito honrado em falar sobre Rafael Bruno Fernandes de Negreiros. Era gente muito boa. E então nós fazíamos o serviço de banco, nós íamos para o correio, agora tudo de automóvel. E ele deixava tudo, papai criticava demais ele. Rafael, não faça isso não, esses dois meninos dirigindo aí, mas não tinha problema nenhum. Aí quando foi um dia, nós fomos ao banco, fizemos o depósito do que ele pedia para ser feito. O que ele pedia não, do que ele mandava, porque ele não pedia nada, ele mandava. Aí nós fomos e fizemos o depósito, entregamos a ele. Ele tinha uma mania de quando você pagava a ele, ele contava o dinheiro pelas cabeças, chamado assim, na mão. E jogava logo dentro de uma mala que ele tinha levado lá para a firma. E nós fechávamos a mala, quanto é que tem aqui? Tem, Rafael, tanto. A gente fazia o depósito, quando foi um dia nós voltamos, faltou R$1.000. Aí ele disse, ei rapaz, faltou R$1.000 aqui. Eu digo, não pode, porque nós não mexemos. Aí ele foi e disse, deixa estar, não tem problema não. Vocês vão investigar. E nós fomos investigando, é fulano de tal. Aí ele disse, deixa ele chegar aqui que eu vou conferir. Aí quando ele chegou, que deu os pacotes de dinheiro, Rafael, 2, 4, 6, 8, 10. Aí estou aqui de lado. Aí ele disse, meu amigo, meu compadre, você não vai botar dentro da mala não? Ele disse, não. Eu vou ter que contar, porque está faltando os dinheiro aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui falta 100. Aí jogou dentro da mala. E foi indo, descobriu. Olha, eu tinha talvez meus 14 anos de idade. Eu nunca mais me esqueci dessa história. E nunca mais esqueci da fisionomia daquele ladrão sem vergonha que estava fazendo e a gente ia levar a culpa. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Escrevia, todo dia ele tinha uma crônica no jornal, na Gazeta. Mas brigava com um, aí ia escrever no outro jornal. Ele tem um temperamento difícil. Ele tinha um temperamento difícil, mas sempre foi muito bacana com os sobrinhos. Ele sempre agradou a gente, e você sabe, menina é coisa fácil de ser levada, né? Ele fez um artigo contra um prefeito aí de uma cidade, eu não sei nem qual foi. Aí o prefeito foi lá na Agroteca e disse, mas rapaz, como é que eu comprando tanto a você? Você faz tanta ruindade comigo, me entende tudo no mundo. Ele disse, não, meu amigo, não sou eu não, não é. Aí eu digo, peraí que eu vou chamar quem escreveu esse artigo contra o senhor. Aí quando Rafael desceu da Rural naquele tempo, né? Ele já foi descendo e foi logo dizendo, cadê o... Aí começou a dizer nome feio. Olha, você é ladrão,
você roubou a prefeitura, agora faça alguma coisa comigo, fale de mim que eu quero ver. Aí ele olhou para mim e disse, seu Rafael é muito engraçado. Eu digo, não, vá dizer o que você disse aqui a mim. Aí levamos na brincadeira e tal, terminou ele ficando lá amigo de Rafael de novo e pronto. E ele prometeu que não ia mais falar do homem. Pronto. Alguns anos atrás, final dos anos 80, eu e Franklin Jorge resolvemos lançar um jornal em Paulo Serros que cobrisse para o estado todo o Alto Oeste. Seria semanal e iria para as bancas aos sábados. Foi algo insano, mas naquela época não tínhamos noção acerca da aventura na qual nos meteríamos. E a história da Folha do Alto Oeste um dia será contada através de perfis, sueltos e bicos de pena, como somente Franklin Jorge sabe fazer. O que importa, entretanto, é registrar que Rafael Negreiros foi nosso primeiro e mais importante colaborador. E já, no 3º ou 4º número, criou, com a iconoclastia que o caracterizava, a figura do ombudsman jornalístico, que a Folha de São Paulo criaria algum tempo depois, se arrogando pioneira, sem saber que no sertão do Rio Grande do Norte essa experiência já existira. Naquele artigo, Rafael Negreiros desancou o jornal com tiradas tipicamente suas, ironias cortantes, entremeadas por observações pertinentes e oportunas acerca do exercício do jornalismo, em um artigo que ele enviou para publicação, divertindo-se com o nosso possível constrangimento. Publicamos, claro, e graças a ele fizemos história. Talvez tenha sido essa a única vez que mantive um contato mais estreito com ele, apesar de conhecê-lo desde menino e sermos parentes. O final da minha infância e início da adolescência, os últimos anos nos quais morei em Mossoró, foi cheio do que chamávamos de as histórias de Rafael. Casos que eram contados nas esquinas da província e nos deliciavam pelo espírito de rebeldia, sem que disso tivéssemos noção. Víamos Rafael, pelo menos eu via, como alguém que tinha coragem de tomar posições. Para mim não importava que posições fossem essas, mas sim seu destemor com as quais as assumia e defendia, além do torrencial volume de erudição que envolvia cada escrito. Anos depois acompanhei, por intermédio de Fernando Negreiros, filho caçula e amigo meu de infância, seu distanciamento da turbulência que o caracterizava. O tempo, domador de homens, cumprira seu papel como sempre deslealmente, porque escolhera para cúmplice anões morais com os quais Rafael Negreiros se recusava a compartilhar a experiência de solver a vida daquela forma tão sua e tão peculiar. Era o fim de uma era de titãs em Mossoró, homens símbolos. Os contemporâneos dos seus últimos dias, imberbes arrogantes e pragmáticos, desletrados e vazios, sequer sabiam, quando o conheciam ou dele ouviam falar, com que graça esdrúxula, humor derruidor, inteligência aguda, Rafael desmontava as armadilhas da mediocridade cotidiana. E hoje, com raras e honrosas exceções, lembram-no por seu talento menor, o humor, a excentricidade, desconhecendo lamentavelmente que se a coragem de firmar a opinião usando como veículo a iconoclastia tivesse nome, seria com certeza Rafael Negreiros. Existe ainda uma outra faceta de Rafael que eu considero ímpar. Lembra um poema atribuído a Borges que depois soube-se não ser de sua autoria. No poema, em tom confessional, o autor ou a autora lamentava-se, olhando para o próprio passado e adivinhando a velhice que chegava a passos largos, não ter aproveitado um pouco mais da vida com coisas pueris. Aparentemente pueris, digo eu, como um banho de chuva, mar, quem sabe de rio, de açude, o cavaqueado com os amigos do peito, a piada pronta, o espírito zombeteiro, discussões literárias e gargalhadas. Não importa, cara autor ou autora, Rafael Negreiros fez isso por você. Muito obrigado. Prazer imenso estar aqui falando sobre meu querido Rafael, familiar, amigo de meu pai, uma pessoa que com sua irreverência conquistou todos os moçoroenses. Marcou minha vida como jovem ainda e até hoje eu tenho uma lembrança fantástica dele. Ele é lembrado como um homem de bem, um pai de família exemplar, um empresário muito bem sucedido naquela época. Ele tinha uma visão extraordinária. Ele comprava, por exemplo, 10 jipes e depois sabia que ia entrar em crise o jipe e lia muito. Então a cultura dele fez com que ele fizesse esse tipo de coisa. Ele tivesse uma visão futurista. Então era uma pessoa
implacável, ele não cometia falhas nem erros. Uma pessoa realmente fantástica. Prefigurou a figura de Rafael Negreiros, que era exponencial lá em Mossoró. Muitos sabedores faziam de amizades. Ele se revelou um grande amigo de todas as horas, durante toda a minha permanência, do meu conhecimento com ele. Rafael era uma pessoa muito espontânea, era conhecido como autodidata, gostava muito de corrigir os erros dos outros. Quando ele estava nas nossas tertúlias, e tínhamos uma brincadeira lá na casa dele, que toda noite nós íamos para lá, chamada de impugna. A pessoa dizia uma palavra do dicionário português e a pessoa então iria dizer o significado daquela palavra. Foram momentos deliciosos da minha vida com o Rafael, e ele sempre foi um amigo leal, sincero, cortês e sabedor de fazer amizades. Lembro de uma ocasião interessante que um fazendeiro que era muito amigo dele chegou lá no escritório e disse: Rafael, eu vim aqui para fazer um empréstimo. Eu estive com o senhor Sebastião Gurgel. Sebastião Gurgel era o dono da casa bancária esse Gurgel lá de Mossoró. Então eu estive com o senhor Sebastião Gurgel para fazer um empréstimo de 15 mil cruzeiros. E ele disse então que aceitava a sua assinatura, era bastante a sua assinatura, e ele iria cobrar um juros de 1% e 2% fora. E então eu vim aqui para a nossa amizade, sou cliente seu, freguês seu aqui da loja, ele tem a loja de Ferrari, e então vim aqui para o senhor testemunhar aqui nessa aula da promissora. Aí vai muito brincalhando, disse: olha, você faz o seguinte, quanto foi que ele disse que cobrava 2% de juros, 1% de 2% por fora, agora você volta e fala, seu Sebastião Gurgel, seguinte, que eu também faço com o aval dele, eu aceito também fazer esse empréstimo de 10 mil cruzeiros que você está pedindo, e vou cobrar somente o juros de 1%, não vou cobrar nada por fora. E que eu aceito também, de bom grado, a assinatura dele há vários anos dele. Rafael nos deixou muitas saudades, porque realmente era um cidadão de bem, muito agradável, muito chegado à família. E nós nos reunimos sempre junto com ele para batermos um papo e desfrutarmos daquela sua maneira de ver, sua maneira de agir. Eu tenho lembranças memoriais de Rafael Bruno Fernando de Negreiros. Frequentei muitas vezes o escritório dele na rua Coronel Gurgel, Bruno Fernandes, que vendia madeira, material de construção, e um intelectual, um homem inteligente, sem curso superior, mas que de uma cultura vasta, de uma inteligência impressionante, memória sensacional, e escrevia nos jornais de Mossoró da década de 50, 60, 70 até o seu falecimento. Irreparavelmente escrevendo sobre assuntos diversos, de economia, de política, e tinha uma predileção especial pelos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, do qual ele participou como convocado, como pracinha, para servir o Brasil nos campos da Europa, embora tenha ficado mesmo no Rio Grande do Norte. Rafael Negreiros era uma pessoa excelente, uma índole incomparável. O coração dele era maior do que de muitos religiosos. Ele tinha a bonança na face dele. Ele tinha, embora a língua dele fosse ferina algumas vezes, mas ele tinha a bonança em tudo que ele fazia. Um homem extremamente culto. Não tenho por que dizer que não foi o homem mais culto que eu já conheci. Um homem que lia todos os assuntos, que sabia da história e da geografia e até do corpo humano, sem ser médico, embora tenha muitos filhos médicos. É um homem que discutia qualquer assunto com raciocínio lógico, sem paixão, mas com razão. Era um ídolo.
Escrevia como ninguém. E ele não demorava nem estudava para fazer um artigo, como eu também não demorei, nem estou estudando para dizer essas palavras aqui. Eu me identifico muito com ele e sou grato a Deus por isso. Quando era para fazer o bem, ele o fazia sem olhar a quem. Extremamente generoso, reconhecidamente competente, desorganizado e confiando nos outros como sempre foi. E ele preferia ter pessoas perto, mesmo que essas pessoas não tivessem a competência absoluta, não tivessem a confiança absoluta, mas que essas pessoas lutassem pelo mesmo que ele lutava. Eu tenho muito, mas muito orgulho de ser afilhado dele eternamente. Não vou julgá-lo como marido, porque eu não me atreveria a fazer. Maria Elizabeth está viva e ela que pode fazer isso. E padrinho é o segundo pai e ele foi o segundo pai para mim. Então eu só tenho a agradecer a ele, a Maria Elizabeth, aos filhos dele que sempre me consideraram e eu os considero também como irmãos. Sonho com ele várias vezes. Mas falar de Rafael é falar de um gênio. Só nasce um Rafael a cada 5 séculos, eu acho. Porque Rafael era um polímata, ele sabia de tudo. Ele sabia da Segunda Guerra Mundial, ele sabia de cinema, ele sabia de arte, sabia de cultura, de medicina, sabia mais do que os filhos quando acadêmicos. Ele gostava de testar os filhos, perguntando sobre órgãos específicos, músculos e tudo mais. Lembro uma vez dele perguntando o que era gastrocnemo a um dos meninos, a um dos filhos, né? Então, Rafael era genial. Escrevia de uma tirada só. Então, e às vezes o texto parecia uma desconexão. Ele começava a falar de um assunto e mudava para outro com a facilidade, migrava de temas com a facilidade única. Então, Rafael era um ímpar cronista, um crítico por excelência, crítico de cinema excepcional, conhecia de atores a diretores com profundidade, conhecia a Segunda Guerra Mundial como um historiador, não como um mero espectador, como um historiador, e tinha várias características. Ele criou um ineditismo até no jornalismo aqui, o jornalismo realista. Então ele escrevia sobre pessoas, era um memorialista, trazia fatos do passado, ajudou a solidificar a imagem social do empresariado, porque os empresários estavam mais ligados, já vinham desde uma prática secular do dinheiro, e ele instituiu o mecenato. Então eram mecenas também, porque ele começou a ajudar as pessoas no aspecto cultural. E há de se falar também em outro aspecto de Rafael, que ele era um homem à frente do seu tempo como um feminista, poderia dizer. Ele escrevia e falava sobre as mulheres, sobre o poder das mulheres, com certa propriedade, porque Dona Elizabeth era o braço forte na casa. E eu acho que foi a única pessoa que escrevia sobre Dona Elizabeth, sobre o papel que ela exercia na educação dos filhos, na chefia da família, na designação das coisas, sem nenhum ressentimento ou sem nenhum pingo de machismo. Ele foi um homem à frente do seu tempo, posso dizer, como escritor, foi um homem à frente do seu tempo como jornalista, foi um homem à frente do seu tempo como marido, como um proto-feminista, posso dizer, e o fundamental, como empresário, esta é a parte que talvez aqui menos possa se falar, ele era um empresário fora dos padrões. Eu sei de algumas histórias de devedores contumazes dele que ficavam endividados e ele dizia que não fornecia mais, e ia cobrar e dizia, olha, a partir de hoje chegava, dava uns gritos no devedor e dizia, olha, eu não lhe forneço mais. E aí o devedor simulava um início de choro ou relatava uma dificuldade e aí ele dizia, quanto é que você está precisando? A pessoa dizia o valor, ele enfiava a mão no bolso,
aquela calça folgada dele e ele sacava o dinheiro e emprestava. Então ia fazer uma cobrança de uma dívida, ao invés de receber, ainda emprestava mais. Então são várias características de Rafael e amigo dos amigos, né? Eu tive o privilégio de ser mencionado no livro dele, Retrato de Amigos, onde ele escreveu uma crônica para um jovem imberbe recém-formado profissional. E ele, eu acho que foi uma das primeiras pessoas que apostou que eu poderia ter êxito na vida como profissional. Então, Rafael deixou um legado na nossa memória pessoal, afetiva. Rafael, para mim, representa muito como o primeiro intelectual que eu conheci na minha vida, o primeiro intelectual que eu pude ter contato e o primeiro intelectual que teve a abertura para tirar algum momento para falar com um jovem de 15, 16 anos, um mero acadêmico. Na época, um jovem estava entrando no curso de Direito naquela época. Então, a Rafael, a nossa saudosa memória, a Rafael, o pedestral dos grandes da cidade de Mossoró, a Rafael, os louros, a honra e a glória de ter sido o melhor, o mais competente, o melhor historiador e melhor jornalista que Mossoró nesses últimos anos teve. É um homem dos séculos. Eu começo minha observação, minha palavra, mostrando o meu contentamento em ter que falar sobre uma pessoa, uma figura que foi um fator histórico da cidade de Mossoró, pela sua importância intelectual. Eu chamaria o Rafael Bruno de Negreiros como um referencial histórico, e dizendo que ele teve o privilégio na vida dele de dividir a inteligência em duas partes. A primeira é a parte comercial, que ele desenvolveu o seu comércio dentro de uma hombridade, dentro de uma dignidade, e construiu um patrimônio histórico, familiar. Ele foi muito inteligente no comércio. Porém, eu diria que o privilégio dele maior é na outra parte intelectual. Ele foi um homem de grande cultura. Um historiador, não historiador moçoroense, mas um historiador da história universal. Mas na época que eu revisava no moçoroense, eu era interessadíssimo que chegasse o portador com o artigo de Rafael Negreiros. Naquele tempo não tinha internet para mandar, vinha um portadorzinho no envelope, era o artigo dele. Eu tinha interesse em receber, inclusive para fazer a revisão. E tinha todo interesse, vou repetir por quê. Porque o homem era de um conhecimento valioso. Um detalhe interessante é que não escrevia mais para a região. Rafael escrevia assunto de interesse internacional. A política internacional era o que era o fator preponderante na sua escritura como articulista. Existiu aqui em Mossoró um Senado intelectual. Esse Senado intelectual era composto dos jornalistas da época, que quando terminava o expediente, 5 horas, 5h30, eles se reuniam na Praça da Matriz, da Catedral, Santa Luzia. Aí, o que era o papo? Era assunto de ordem intelectual. As ideias que um tinha, uns até ideias extremistas, outros menos e outros mais. E assim Rafael se integrou a esse grupo. Ele tinha interesse no bate-papo. Como empresário foi de sucesso. Tinha poucos amigos, mas tinha bons clientes. E como intelectual ele legou o conhecimento geral que um ser humano pode ter com relação à literatura, ao escrito propriamente dito. E eu fiz essa matéria, né, que intitulei A Difícil Vida Fácil. E a matéria explodiu, né? A matéria explodiu, né, e tal. E quando um belo dia eu estou na redação do jornal, chega Rafael, seu Rafael, né? Com o jornal na mão, querendo saber quem tinha feito aquela matéria, porque, segundo ele, tinha quebrado um tabu muito grande, né? Porque o jornal só noticiava, né, os figurões, os medalhões, né? E fazer uma entrevista com as páginas principais do jornal, com as meretrizes, e para ele era uma bomba, para ele era uma mudança muito grande. E daí nós começamos a amizade, né?
uma amizade de papo, né? Bater muito papo. Ele tinha uma cultura elástica muito grande, né? Autodidata, né? E nós não sentíamos naquela época, não havia internet ainda, mas a gente não sentia muita falta do Google, porque o nosso Google era Rafael. Assumia com muita responsabilidade as coisas, e um homem sem frescura, né? Ele não tinha frescura, não tinha mimimi, não era indelicado, era educadíssimo, né? Um cavalheiro, mas de uma franqueza muito que beirava a rudeza, né? A rudimentar, né? Mas era a franqueza de Rafael, que era tamanha. Ele era um homem sem meias palavras, né? Ele não tinha meias palavras, não tinha meias verdades, é tanto que o jornal terminou adotando isso aí como slogan, né? O Gazedor, o jornal sem meias palavras, sem meias verdades, baseado em Rafael. Ele não tinha meias verdades. Eu aprendi muito, pelo menos uma das grandes lições que ele me deu foi a da autenticidade, né? Ser autêntico acima de qualquer coisa, que era o que ele era. Clarice Lispector disse que de vez em quando é bom se mudar de roupa, né? Trocar vestimenta, substituir aquelas que já se amoldaram ao nosso corpo, né? Rafael fez o contrário. Mossoró é que foi se adaptando ao longo da vida de Rafael ao estilo de vida de Rafael. Mossoró foi amoldando-se a Rafael Negreiro, né? E eu fui um dia à casa dele, ele estava com, vou chamar radiola, né, naquele tempo, com um disco de música clássica, Bach ou Beethoven, né? Uma música popular brasileira e um tenor italiano. Todos ligados ao mesmo tempo, né? E ele ouvindo, eu falei, como é que você consegue? Ele disse, eu consigo separar. Você imagina você ouvir Beethoven, ou Bach, um tenor, uma ópera italiana, né? E música popular brasileira ao mesmo tempo, né? Esse era o Rafael, né? Ele era polivalente, mas polivalente na essência da palavra, né? Até o último tempo. Esse foi o Rafael, que eu acho assim muito parecido, o Rafael com o Ariano Suassuna, né? A autenticidade nordestina, aquela coisa bem nossa, bem nordestina, né? Do Coco Catolé, né? Há um episódio que me lembra muito Rafael, de Ariano, que ele foi, quando foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, foi jantar na casa de um rico, e ele esqueceu que rico almoça e janta tarde, né? E ele disse que quando era convidado para jantar, ele sempre jantava em casa antes, né? E esse dia ele vacilou, não jantou em casa antes, e deixou para jantar na casa do rico. E antes do jantar, serviram lá um antipasto, com uns doces e tal. E ele estava com tanta fome que ele disse que não comia mais de doce em doce, né? Ele comia de punhado em punhado, né? E o dono da casa chegou e disse, mestre Ariano, o senhor gostou muito desse doce e tal? Ele disse, gostei, muito bacana e tal. O senhor sabe onde é esse doce? Esse doce é da Noruega, feito não sei com quem, não sei com quem, não sei com quem. Ele disse, espere, isso não é coco catolé, não? Mas coco catolé é muito melhor do que isso aí. E isso me lembra muito Rafael, sabe? A autenticidade de Rafael com as coisas de Mossoró, né? Para ele, tudo de Mossoró era melhor. Nada existia no mundo melhor do que esse mundo dele, que era o mundo de Mossoró, do qual ele fez, faz e fará sempre muita falta. Ele escrevendo influenciava porque era de uma inteligência prodigiosa, era de uma versatilidade impressionante. Ele escrevia sobre assuntos de cinema, literatura, política, de uma maneira tão versátil, tão acuidada, tão dentro de perspectivas diferentes, de abrangentes, diversificada mesmo. Ele tanto atingia o ponto de vista intelectual assim, do ponto de vista intelectual, tanto atingia a cultura, o ambiente intelectual propriamente dito, como penetrava em áreas, às vezes assim, até impenetráveis, assim, de profundo conhecimento. Diante da enxurrada de livros que ele leu, livros de cunho universal,
como de cunho municipal. Era de uma abrangência impressionante, realmente uma inteligência prodigiosa. E eu digo depois que ele faleceu, quando se lembra do seu centenário, que ele completa 100 anos de nascimento. Não, é porque realmente fazendo jus, honrando a dignidade, a inteligência e a espessura profunda de um ser humano que punha em movimento como uma locomotiva a sua inteligência. Todos os livros sobre guerra eu acho que ele tinha, porque ele gostava de escrever sobre o assunto e gostava de falar. E falava porque escrevia, e escrevia porque falava. E falava porque lia. Então ele formava um grupo em torno de Rafael e em torno do próprio grupo para discutir política, para conversar sobre outros assuntos. Então, apesar das divergências de todos nós, o grupo, o relacionamento era muito cordato, muito cordial, muito, não havia ponto assim de ruptura a tal ponto de briga, ficava assim, mas não. Então esse grupo, a gente se reunia sempre lá no Pavilhão Vitória, ali na Praça do Pax, e depois tinha o café de Helder. Helder é um cearense que morava em Mossoró, e na Praça na Praça da Catedral, né? A Catedral ali é um bom ponto também de encontro ali da gente. Quer dizer, eram elementos divergentes, mas que se congregavam em torno de uma pessoa muito afável, muito alegre, muito cordial e muito bom, não tenho dúvida. Era de um temperamento assim, meio esvoaçante, mas muito bom, muito compreensivo, muito amigo, gostava de ajudar as pessoas, e ajudava os amigos. Ele gostaria de ser lembrado justamente como um homem inteligente, um homem vivo, perspicaz, e um homem bom, um homem voltado para e como comerciante, dizem, mais na parte de comércio, era prodigioso como comerciante. Tanto assim que progrediu na vida. Então, eu fico assim pensando, e não me lembro, pelo menos do meu conhecimento, não me lembro de alguém que tenha juntado em torno de si tantas divergências e com as quais ele se mantinha tão bem. Rafael é um deles. Hoje, celebramos não apenas o centenário de um grande homem, mas a essência de quem Rafael Negreiros foi para todos nós. Meu avô, com sua mente afiada e memória prodigiosa, marcou profundamente quem o conheceu. Rafael era um mestre da escrita, encontrando nas madrugadas insones um momento perfeito para dar vida às suas ideias. Imaginem-no em seu birô, no primeiro andar de sua casa, convertendo pensamentos em palavras com uma velocidade impressionante, chegando a produzir, de uma só vez, mais de 15 textos, sempre com a qualidade que só os verdadeiramente talentosos conseguem. Ele fazia isso com tamanha naturalidade que, ao ouvir um simples tema sugerido por sua esposa, minha avó Elizabeth, já começava a tecer suas linhas com espantosa velocidade, qualidade e riqueza de detalhes. Mas não era apenas um escritor, era um leitor voraz. Cercado por livros e jornais, Rafael lia com uma paixão insaciável, absorvendo cada detalhe, cada nuance. Sua memória era uma biblioteca viva, e seu prazer pela leitura o acompanhava em todos os momentos. Quando alguém lhe perguntava o que queria de viagem,
A resposta era sempre a mesma. Jornais, muitos jornais. O universo das palavras era seu refúgio. As noites em sua casa eram um verdadeiro encontro de mentes e almas. Amigos se reuniam para conversar sobre os mais variados temas. E essas conversas, sempre enriquecedoras, duravam até a madrugada. Não havia necessidade de bebidas fortes, pois as ideias que fluíam eram o verdadeiro alimento dessas reuniões. Ele não precisava de festas extravagantes, preferia a simplicidade, a autenticidade, a irreverência, características que o definiram ao longo da vida. Mas quando decidia participar de uma celebração, era impossível não notar sua presença, sempre despojada e verdadeira. Rafael Negreiros não era apenas um homem inteligente. Ele era um gigante em sua humildade, um farol de integridade e um exemplo de vida que ecoa em nossos corações até hoje. Suas palavras, suas ações, sua vida continuam a nos guiar e é com profunda gratidão que hoje o celebramos. Então aqui fica o abraço à minha avó, que foi sua esposa durante décadas e que até hoje lembra dele todos os dias, contando suas histórias e rememorando sua vida. Um beijão. Tive o prazer, a oportunidade de viver 15 anos ao lado dele. Inclusive 15 anos que mudaram a vida dele, né? Porque eu sempre ouvi dizer, meus tios sempre falavam isso, minha avó até hoje fala, toda vez que ela se encontra comigo, ela faz: minha filha, você mudou a vida do seu avô. Então, no dia que você nasceu, seu avô se transformou em outra pessoa. A alegria voltou para a vida dele. Então, você foi o melhor presente que seu avô ganhou nos últimos dias de vida dele, né? Eu nasci, ele viveu 15 anos, né? E assim, foram 15 anos incríveis, onde eu pude aproveitar um avô carinhoso, um avô bravo, que eu amava muito o jeito dele de ser, um avô que fazia tudo, absolutamente tudo que eu queria. Morei com eles por muito tempo, foram anos maravilhosos dele, eu só tenho boas experiências, boas lembranças. Lembrança de um avô que era dedicado, estudioso, gostava de leitura. Então, assim, muito do que sou hoje tem um pouquinho dele em cada atitude, em cada ação, em cada tudo, né? Em cada tudo que eu sou hoje. É emocionante, é gratificante quando você chega num lugar e escuta as pessoas contando as histórias dele, porque sim, até hoje a gente escuta muitas histórias. Tem livros de histórias, né, que o tio Armando já escreveu, muitas pessoas já escreveram, pai também. Então, assim, todo canto que a gente passa tem um pouquinho de Rafael Negreiros. Eu sempre ia para lá, né, vivia lá, morava lá, minha infância toda morei por lá. Então, sempre fui gordinha, sempre gostei muito de comer. Aí, quando eu voltava da escola, eu voltava triste. Aí ele fazia: o que foi, minha filha, que aconteceu? Eu disse: voinho, eu quero comer coxinha, mas pai não deixa. Pai não deixava eu comprar coxinha na escola. Minha filha, você quer comer quantas coxinhas? Aí eu fazia: duas, voinho, duas. 2 por semana? E seu pai não deixa? Não, voinho, 2 por dia. 2 por dia, minha filha, tá bom. Pois compre suas coxinhas e coma suas coxinhas. Aí eu saía, feliz da vida. Ele sabia que eu adorava chocolate, eu adoro até hoje, né? Aí ele comprava chocolate e escondia nas gavetas lá do quarto dele. O quarto dele tinha 500 ventiladores, 1 milhão de óculos. Quem herdou isso dele foi Tia Glenda. Tia Glenda tem um óculos para cada evento. Então ele escondia lá nas gavetas dele os chocolates e eu adorava achar e adorava mais ainda comer. E ele adorava mais ainda quando eu achava, né? Porque ele via minha felicidade, então aquilo ali para ele era tudo. Sinto falta dele todos os dias, lembro dele todos os dias, principalmente quando eu olho para pai, porque pai tá a cara dele, o jeito, tudo tá igual. Então sinto muita falta dele, mas me sinto feliz, me sinto grata por tudo que ele fez por mim, por ter sido um avô maravilhoso, por ter me feito Júlia como eu sou, né? Porque muito que eu sou hoje eu aprendi com ele, com minha avó. Né, claro, também pai e mãe, mas também com eles. Então, assim, sou muito grata
O que me deixa tranquila é saber que ele está num lugar bom, né? Que ele viveu tudo que ele tinha para viver, mas gostaria que ele ainda estivesse por aqui para ver essa evolução que o mundo teve. E também não gostaria porque a gente vê muita desgraça, né? Mas enfim. Meu avô, quero que saiba, né? Onde você estiver, que estamos aqui fazendo essa homenagem muito mais que merecida, merecidíssima. E que eu lhe amo e sou grata por tudo. Beijo, minha avó, você também é maravilhosa, te amo. Parabéns ao Papito e a todos que puderam nos proporcionar esse momento incrível. Boa noite. O seu Rafael, ele não se inspirava em ninguém, eu acho. Ele admirava os intelectuais, esse pessoal, mas ele tinha as opiniões dele. Então ele tinha a capacidade dele. Então o Rafael Negreiros, eu acho que ele ia ser lembrado como Rafael Negreiros mesmo. Gostaria de ser lembrado como um homem corajoso, também não era esse esbalaio todo de corajoso, sabe? Ele era muito brabo assim, de boca, mas ele era um camarada que queria muito ser lembrado com os artigos dele, de jornal, de revistas. Era muito fácil de fazer amizade, como também era muito fácil de brigar. Rafael faz uma grande falta à sociedade, uma grande falta mesmo. Através de artigos, através da sua pessoa, através do seu comércio. Rafael faz uma grande falta, porque é um intelectual sempre em movimento. Sempre em movimento. E, como eu digo, é entusiasta. Até mesmo conversando ele gritava. Quando pensava que ele estava gritando, ele estava falando. Quando pensava que ele estava brigando, ele dava cada abraço às pessoas. Se perguntasse ele como ele queria ser lembrado, lembrando ele como nós estamos lembrando agora. Essa figura diferente, até certo ponto controversa, polêmica, tinha opiniões que você não conseguia removê-la, embora às vezes ele tivesse enganado, equivocado, mas na maioria das vezes acertava, mas uma inteligência fulgurante. Porque ele dominou, naquela época, o conhecimento escrito. Dominou mesmo. Os colegas se reportavam a ele, a importância que ele tinha pela sua visão intelectual. Então, ele teria que pedir, como se diz, ajuda e que repensasse a sua vida por esses dois aspectos, comercial e literário. Eu acho que o Rafael gostaria de ser lembrado pelo que ele mais foi, moçoroense. Ele gostaria de ser lembrado pelo que ele mais foi, pelo que ele mais defendeu e pelo que mais o emocionava. Era o Mossoró. Era ser moçoroense, entendeu? Ter esse orgulho de ser de Mossoró, ter o suor moçoroense, né? Eu acho que ele gostaria de ser lembrado como moçoroense. Não moçoroense de destaque, que ele não gostava disso. Ele era desprovido de vaidade. Mas simplesmente Rafael Negreiros, um moçoroense da melhor estirpe. É isso que eu acho que ele gostaria de ser lembrado. Ele realmente foi um dos homens mais inteligentes da família, eu considero, e que seria bom que alguns imitassem ele, ou procurassem viver como ele viveu. E a velha doutrina agora morta ia pensando quando via a porta do meu quarto zoar devagarinho. E disse comigo a palavra estai, é alguém que me bate a porta de mansinho, a disteriste e nada mais. Dá na sombra, dá na sombra. Eu sou naval! Naval!